filho problemático da Sissi, Rodolfo. Rodolfo da Áustria nasceu no dia 21 de agosto de 1858 em Luxemburgo, pertinho de Viena. Ele era o único filho homem do imperador Francisco José e da imperatriz Elizabeth, mais conhecida como Sissi. Desde o começo, todo mundo tinha grandes expectativas para o Rodolfo. Afinal, ele era o herdeiro do trono do gigantesco Império Austro-Húngaro. Mas a vida dele foi longe de ser um conto de fadas e terminou de forma trágica. Vamos lá, porque essa história tem de tudo. Infância difícil, casamento catastrófico, amantes e o desfecho de deixar qualquer novela no chinelo. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje chegamos ao vídeo do filho da imperatriz Sissi que deveria ter assumido o trono e mantido a dinastia segura. Mas, como tudo na história não é certeza, sabemos que não foi tão simples. Se você acompanha os vídeos do canal, sabe que eu já fiz um vídeo sobre a sua morte que é um mistério até hoje. Não sabemos se foi um suicídio, assassinato ou algo diferente disso. Mas hoje vamos mergulhar na história dele. O príncipe Rodolfo da Áustria nasceu em Luxemburgo, em um castelo perto de Viena, em 1858, sendo o terceiro filho e único homem do imperador Francisco José e da Sissi. Ele foi nomeado em homenagem ao primeiro rei Habsburgo da Alemanha, Rodolfo I, que reinou de 1273 a 1291. No dia seguinte do seu nascimento, o príncipe Rodolfo foi nomeado comandante de um regime de infantaria por seu orgulhoso pai. E aos 2 anos de idade, ele usou o seu primeiro uniforme militar. Aí você imagina que a infância não foi fácil. Não foi mesmo. Imagina crescer numa corte onde as regras eram mais rígidas que as de um colégio interno de filmes. O Rodolfo foi criado junto com sua irmã mais velha, Gisela, e os dois eram muito próximos, bem como eram bem próximos de sua avó, a arquiduquesa Sophie da Baviera. Aos 6 anos, o Rodolfo foi separado de sua irmã quando começou sua educação para se tornar um futuro imperador da Áustria. Isso não mudou seu relacionamento e Gisela permaneceu próxima dele até que ela deixou Viena após o seu casamento com o príncipe Leopoldo da Baviera. Se você quiser, também tem o vídeo aqui da Gisela e também da outra irmã dele, a Marie Valérie. Como herdeiro, então, ele precisava ser treinado para se tornar um imperador forte e infalível. Só que o método escolhido foi um pouco assustador. O primeiro tutor do Rodolfo, general Leopoldo Gondencourt, achava que a melhor forma de educar um futuro imperador era transformar a vida dele em um campo de treinamento militar. O coitado do Rodolfo tinha que passar por exercícios físicos insanos, era deixado na neve e no frio por horas e, acredite ou não, até levava sustos com tiros disparados perto dele. Isso tudo para, segundo ele, fortalecer o caráter. Resultado, o Rodolfo começou a ter crises de medo e ansiedade, chorava escondido e ficou completamente traumatizado. Então, ele teve uma infância bem complicada e o isolamento só piorou com a ausência da mãe, a Sissi. Durante os primeiros anos de vida do príncipe, a imperatriz Elizabeth da Áustria estava quase sempre longe da corte. Ela própria lutava para lidar com as regras rígidas de Viena que sufocavam suas vontades e a obrigavam a seguir um estilo de vida que ela detestava. Já seu pai, o imperador Francisco José, era tão frio e distante que parecia mais um chefe rígido do que um pai. Resultado, Rodolfo cresceu sentindo que, mesmo sendo um príncipe herdeiro, não tinha um lugar real de acolhimento. Aí, finalmente, quando a Sissi voltou a Viena, ela ficou horrorizada ao ver o estado do filho. Os métodos brutais de educação pelos quais o Rodolfo tinha passado o deixaram um desastre físico e emocional. Foi nesse momento que a Sissi finalmente resolveu agir uma vez na vida e mostrou que, apesar de tudo, não era uma mulher que aceitava as coisas calada. Em 1865, ela deu um ultimato ao marido Francisco José.
Ou ela assumia o controle completo da educação dos filhos ou iria embora da corte para sempre. Enfim, ele acabou cedendo e foi assim que a vida do Rodolfo mudou completamente. A educação do príncipe herdeiro foi reformulada de cima a baixo. O novo tutor, o conde Joseph Latour von Thunberg, era muito mais liberal e gentil. Ele conseguiu conquistar a confiança do Rodolfo, que era uma criança tímida, mas cheia de curiosidade e sede de conhecimento. Latour ficou ao lado do príncipe até 1877, sendo uma das figuras mais importantes na vida do pequeno príncipe. Então, sob os cuidados do novo tutor, o Rodolfo começou a se interessar por ciências, especialmente ornitologia, o estudo das aves, e descobriu que tinha até talento para escrever. Ele publicou trabalhos científicos sobre pássaros e começou a colecionar minerais. Então, graças ao bom Deus e a Cici, o foco da educação do príncipe Rodolfo mudou. Nada de treinamento militar extremo. Agora ele mergulhava no mundo das ciências, das ideias modernas e do conhecimento geral, áreas que para a aristocracia da época eram vistas com desdém, como coisas de burgueses pretensiosos. Mas o príncipe Rodolfo adorava. Ele se tornou um jovem brilhante, cheio de interesse por novas ideias e com um espírito liberal que chocou a sociedade conservadora da corte vienense. O tio do Francisco José, o arquiduque Albrecht, disse que o jovem Rodolfo era um caso complicado. Ele disse algo como: esse garoto tem uma mente super agitada, pensa de um jeito imaturo e é tão inteligente que chega a ser exagerado. Minha preocupação, ele está absorvendo ideais e tendências que não combinam com o perfil conservador que o futuro monarca deveria ter. Em resumo, o Rodolfo era inteligente demais para o gosto da família real. Na adolescência, o Rodolfo então começou a mostrar que não era como o pai. Ele tinha ideias progressistas e adorava ler livros que pregavam mudanças políticas e sociais. Ele queria um império mais democrático e que desse mais autonomia para os povos que faziam parte dele. Agora, você consegue imaginar o Francisco José, conservador até o último fio de cabelo, ouvindo essas ideias? Não é surpresa que pai e filho brigavam o tempo todo. Apesar da sua mente brilhante e do desejo de continuar os estudos, ele enfrentou um grande obstáculo. O Francisco José achava totalmente inapropriado que o herdeiro de um império frequentasse a universidade como um simples mortal. Essa decisão não só frustrou o Rodolfo, mas também o afastou ainda mais dos ideais aristocráticos da época. Além disso, o Rodolfo tinha uma personalidade sensível e melancólica. Ele escrevia bastante, gostava de ficar observando pássaros e tinha um lado romântico e sonhador, igual de sua mãe. Só que, ao mesmo tempo, essas características começaram a deixá-lo mais isolado e preso a uma crescente tristeza que ele mal conseguia explicar. Porém, ele não era quietinho assim. Ele não tinha papas na língua quando o assunto era seu pai. Em um memorando particular, ele escreveu o seguinte: nosso imperador não tem amigos. Todo o jeito dele, sua personalidade não permitem isso. Ele está sozinho lá no topo. Ele então puxou muito da mãe no temperamento. Um cortesão da época até comentou: assim como a mãe, ele tinha uma forma de falar que deixava todo mundo intrigado. E parecia sempre ter um jeito de se fechar e fazer da sua personalidade um grande mistério. Aí, o que tinha tudo para dar certo deu tudo errado no romance. Aos 23 anos, o Rodolfo se casou com Stephanie da Bélgica, filha do rei Leopoldo II. A união, como era comum na época, foi arranjada para reforçar alianças políticas entre os dois países. Só que os dois eram completamente incompatíveis. A Stephanie, criada de forma extremamente rígida, não tinha o menor jeito para lidar com o jeito emocional e instável do príncipe Rodolfo. Depois de 2 anos de casamento, a princesa Stephanie deu à luz a uma filha, Elizabeth. Mas vamos combinar, o casamento já estava em ruínas.
A coisa estava tão ruim que o príncipe herdeiro chegou a perguntar ao imperador se podia pedir ao Papa Leão XIII uma anulação do casamento. A resposta? Um sonoro não. O problema é que, além de estar infeliz, ele contraiu doenças venéreas em seus casos extraconjugais. E aí, em 1886, a saúde do príncipe Rodolfo estava indo de mal a pior. Ele ficou tão doente que ele e a esposa, a princesa Stephanie, foram enviados para a ilha de Lacroma, hoje parte da Croácia, para que ele pudesse receber tratamento. Mas, no meio do caminho, quem também adoeceu foi a Stephanie. E não foi qualquer coisinha, não. Ela descreveu a situação como sofrer dores terríveis. Parece que tudo estava dando errado para os dois, como relacionamento e sem relacionamento. O diagnóstico do casal foi peritonite, uma inflamação séria na cavidade abdominal. Só que, por ordem do imperador Francisco José, isso ficou mantido em segredo. Nada podia escapar para o público ou para a corte. Depois de muito tratamento, a princesa Stephanie conseguiu se recuperar. Mas nem tudo acabou bem. A doença causou tanto estrago que a princesa Stephanie ficou incapaz de ter filhos, porque suas trompas de falópio foram seriamente danificadas. Os médicos não falaram abertamente, mas tudo indicava que o culpado dessa situação era o seu marido, o príncipe Rodolfo, que provavelmente tinha infectado a esposa com gonorreia. E quanto ao Rodolfo? A recuperação dele foi um desastre. Os tratamentos não funcionaram e ele ficou cada vez mais doente. Além da gonorreia, tudo apontava para o fato que ele também podia ter sífilis. Para lidar com tanta dor e sofrimento, ele começou a tomar enormes doses de morfina. E não era só um problema físico, mas emocional também. Ele estava completamente à deriva. A essa altura, em 1889, já não era segredo para ninguém na corte que Stephanie não teria mais filhos, tudo por causa dos eventos de 1886, e Rodolfo podia morrer. A situação do casal também estava sendo comentada por todos, mas ninguém conseguia imaginar o desfecho trágico que estava por vir. Com o casamento em ruínas, o Rodolfo mergulhou em um estilo de vida cheio de excessos. Ele bebia muito e mantinha uma lista interminável de amantes. Uma das mais conhecidas foi Missy Caspar, uma cortesã de Viena com quem ele teve um caso longo. Um ano antes da tragédia de Mayerling, o Rodolfo fez uma confissão preocupante para ela. Disse que achava a vida um peso insuportável, que não queria morrer sozinho e pediu que ela participasse de um pacto suicida com ele. Ela, claro, ficou horrorizada e chegou a contar tudo para o chefe de polícia, o barão Kraus. Infelizmente, ninguém agiu a tempo, mas calma, a gente vai chegar lá. Em 1887, o príncipe Rodolfo comprou um alojamento de caça em Mayerling, a 20 milhas de Viena. Aí, no ano seguinte, em 1888, o príncipe Rodolfo conheceu a baronesa Maria von Wetzera, uma jovem de apenas 17 anos. Detalhe que antes ele teve um caso com a mãe dela. A Maria von Wetzera era completamente apaixonada por Rodolfo e os dois começaram um relacionamento intenso e destrutivo. Para ela, o Rodolfo era um príncipe encantado. Para ele, a Maria parecia ser um refúgio em meio ao caos da sua vida. De acordo com o livro A Imperatriz Solitária, Elizabeth da Áustria, de 1965, a Maria era considerada rápida. Era conhecida como uma garota que usava muitas joias e flertava com homens casados. Desde a juventude, foi criada com apenas um objetivo em vista: atrair e agradar os homens. Ela foi encorajada pela sobrinha da Assisi, a condessa Larique, e foi contrabandeada, se pode falar isso porque é uma pessoa, para os apartamentos do príncipe herdeiro no palácio de Hofburg, tendo sido apresentada nessas corridas. Eles morreriam juntos dentro de meses.
Não coincidentemente, a Viena na década de 1880 teve a maior taxa de suicídio na Europa. E Assisi foi assombrada pelo aparente suicídio de seu amigo e primo, o rei Ludwig. Quando o imperador Francisco José, então, insistiu que seu filho desistisse da Maria, ele se retirou para Meiringen com sua amante. Aí o estrago estava feito. O dia 30 de janeiro de 1889, ele e Maria foram encontrados mortos no pavilhão de Calça Imperial. A versão oficial divulgada primeiramente foi que o Rodolfo tinha sofrido um ataque cardíaco, mas logo a história mudou. Eles tinham feito um pacto suicida. Uma observação importante é que até hoje a gente não sabe se foi um pacto suicida ou um assassinato. O vídeo sobre as teorias está aqui no canal. De qualquer forma, foram encontradas cartas de despedida supostamente deixadas por Maria que mostravam que ela sabia exatamente o que estava acontecendo e aceitou morrer com ele. Segundo então o qual foi contado, ele teria atirado nela e logo depois atirado em si mesmo, deixando um império super abalado e a dinastia destroçada. O corpo da Maria então foi vestido e contrabandeado de Meiringen e enterrado em uma sepultura não marcada. Sua família não pôde ver. O príncipe herdeiro recebeu um enterro católico romano na cripta imperial a pedido de seus pais e o Papa aceitou que ele estava em um estado de desequilíbrio mental. A morte do Rodolfo, a gente sabe, causou um impacto gigantesco. Sem ele, a linha de sucessão do Império Austro-Húngaro ficou comprometida. Isso acabou colocando Francisco Ferdinando, sobrinho de Rodolfo, como herdeiro. E sabemos como isso terminou, com o assassinato dele em 1914, evento que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Enfim, o Rodolfo foi uma figura trágica, um homem sensível, cheio de ideias e sonhos, mas que nunca conseguiu escapar das expectativas sufocantes do papel que lhe foi imposto. Sua vida foi como uma vela que queimou rápido demais, deixando uma marca duradoura da história. Nossa, fui poeta agora, hein? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembra de seguir o canal, nós temos vídeos novos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.